Aqui, vamos resolver esse exercício. Tem uma reação vertical em A, uma reação horizontal em A, e como engaste tem um momento. Vamos supor que essa reação de momento em A seja no sentido anti-horário, com relação a A. Então, ó, tem um carregamento aqui distribuído, que a gente pode trocar por uma concentrada equivalente, que vai ser igual a 4 vezes 10 dá 40, certo? Atuando a 4 sobre 2, a 2 do engaste. Então tá, somatório de força em x igual a 0, então RH para a direita equilibra o 10 para a esquerda, ok? Então, reação horizontal em A deu 10. Somatório de força em Y igual a 0. Então eu tenho RYA para cima, e para baixo eu tenho 30, e tenho 40, e tenho esse 10. Então no total dá 80 kN. Okay? E agora vamos fazer somatório de momento com polo em A igual a 0. Tudo que girar no sentido anti-horário eu vou falar que é mais. Então, ó, RMA, que é um polo aqui, mais essa força 10 vezes a distância 2, também no sentido anti-horário, ok? Esse 30 também, ó, mais 30 vezes 2, gira no sentido anti-horário com relação ao polo A. Então 10 vezes 2 mais 30 vezes 2 mais RMA. Igual, do outro lado, no sentido horário, esse 40 vezes distância, metade de 4 é 2, mais esse 10 aqui, vezes 1. Acabou, né? Então RMA vai dar aqui 80, 90, menos, aqui vai dar 20 e aqui vai dar 60. Então vai dar 10 kN/metro nesse sentido convencionado. Pronto, essa é a primeira parte, calcular as reações no engaste em A. Agora vamos dividir em trechos. Se você olhar aqui a estrutura, aqui ó, se você olhar aqui a estrutura, você vai ver que entre A e B você tem um trecho. Chegou em B, você tem duas divisões, uma barra BE e uma barra BC. Então, aqui é um autoindicativo de que que você tem que dividir em trecho. Então, você tem B para E é um outro trecho, mas ó, entre B e C também você tem um trecho. Então, aqui você teria um trecho, AB, BC um outro trecho, BE um outro trecho, DE um outro trecho, tá vendo? E EF um outro trecho. Você tem 5 trechos. Então você tem 5 trechos para analisar. Vamos pegar o primeiro trecho AB. No trecho AB, lembra que eu sempre falo que corta no início e no fim do trecho, porque no mínimo a equação do momento é uma reta, quase sempre. Então, obrigatoriamente você vai ter que fazer 2 cortes. Então, ó, vamos cortar aqui, ó, bem no início aqui de A. Aí a gente já tinha reação em A vertical de 80, tinha uma reação horizontal aqui de 10 e tinha um momento atuando nesse sentido de 10 kN. Então, aqui na seção próxima de A, aqui, ó, a gente vai ter um NA no sentido positivo, um V de A, e vamos indicar que o momento positivo seja assim, que é o M de A. Então aí a gente faz a equação de equilíbrio para esses 3 casos, ok? Então somatório de forças na vertical igual a 0, então eu vou ter NA mais 80 igual a 0, NA menos 80, ok? Somatório de força em x igual a 0, então eu vou ter VA para a direita igual a menos 10 para a esquerda, né? VA mais 10, então VA vai ter que ser para a esquerda, no sentido anti-horário, no sentido da direita para a esquerda.
Somatório de momento na seção S igual a zero. Tudo que acompanha MA, vou falar que é mais. Então, MA, sentido anti-horário, mais momento aqui, ó, RMA, esse aqui não é o RMA, mais RMA, MA mais RMA igual a zero. O momento em A, então, vai ser menos RMA, menos 10 kN/m. Então, já calculamos no início do trecho AB. Agora, a gente pode fazer a mesma coisa para o fim do trecho. Então, agora aqui, ó, vamos pegar, fazer um corte no fim do trecho, aqui, ó, próximo de B. Aqui a gente tem as reações de 80, de 10 e o momento aqui de 10, certo? Então, ali, ó, vamos ter normal em B, cortante em B, vamos supor que o momento seja assim de B. Então, mesma história, somatório de força em Y igual a zero, NB deu menos 80, VB vai continuar dando menos 10, e o momento, ó, somatório de momento em S igual a zero, MB mais 10, mais esse 10 aqui, ó, 10 vezes essa distância entre A e B na vertical, que é 2, igual a zero. Então, MB vai dar 20 mais menos 30 kN/m. Aqui, ó, agora a gente dividiu o trecho AB no início e no fim. Ok? Fizemos as contas aqui. Agora a gente pode dividir, olhando aqui, ó, o trecho BC. BC, né, ó, no início de B até a C, o fim da estrutura. E aqui, ó, próximo de C, eu peguei, cortei a estrutura, próximo de C. Então, eu tenho um trecho BC no início e no fim. Agora, na barra BE, ó, olha aqui, ó, eu fiz um corte aqui, próximo de E para baixo, negativo, ó. E aí eu dividi toda a parte de baixo. Então, eu tenho, ó, isso daqui eu tenho representado aqui. As reações, as ações, eu vou colocar os esforços. E também eu cortei no fim do trecho B e B, né? E vou cortar no início do trecho. Então tá aqui, ó, dividi, olhei para baixo na estrutura, separei a estrutura da parte de baixo, ok? Aí o trecho DE está representado aqui. O trecho DE eu cortaria no início de D, bem a um epsilon depois da força concentrada, e um pouco antes de E aqui, ó. Essa distância aqui é 2 metros, certo? Então, aí eu tenho mais um trecho. E o último trecho, EF, eu corto aqui, ó, no início de E, depois que eu passo essa região, citei aqui, ó, eu corto aqui em E, e lá no fim também eu corto em F. Aí, para cada um desses, eu faço equilíbrio. Eu ponho os esforços, então aqui, ó, aqui eu teria normal de B, positiva, cortante em B desse trecho, momento em B nesse sentido positivo. Aí aqui eu conseguiria tirar normal, ó, daria menos 10, o cortante daria 10 e o momento, ó, somatório de momento em S igual a zero, o MB no sentido horário daria 10, né, no sentido contrário, vezes 1 negativo. Então, MB tracionando em cima, não embaixo, menos 10 kN/m. Aqui no início de B, ó, aqui no início de B da barra BC, ok? E assim eu faria, ó, aqui no fim do trecho em C,
normal de C, cortante em C, momento em C. Aqui, ó, normal de C daria menos 10, ok? Tá vendo? Cortante em C daria 10 e momento em C, se você, como esse epsilon é pequeno, não vai ter participação, daria 0. E aí eu faria para os demais, ó. Vamos pegar aqui, ó, barra BE. BE, estou cortando no fim de E. Então eu teria normal em E, sentido positivo, cortante em E, sentido positivo, e o momento podemos ME sugerir esse sentido. Lembra que a gente já sabe o lado que traciona, a gente desenha no diagrama? Então é aqui a gente faz o equilíbrio e obtém os valores. Então, por exemplo, ó, NE, se fizer a conta aqui, ó, NE mais 80 para cima igual a 10 para baixo. Então, NE vai dar menos 70. Ok? E assim você faz para os outros. Ó, o normal, acabei de fazer, o cortante, o momento, você faria também. Ok? Então, aí faríamos o E. Agora, no início aqui de B, também, ó, normal em B, cortante em B e momento em B nessa barra BC. Tá, ó. Então, aqui, ó, vamos fazer o momento nesse caso aqui, ó, somatório de momento com polo na seção B. Então, ó, MB no sentido anti-horário, mais 10 da reação aqui, ó, polo aqui, ó, MB mais 10, ó, essa força horizontal, essa reação horizontal também gera momento, 10 vezes essa altura aqui é 2. Então, 10 vezes 2, tudo no sentido anti-horário, e no sentido horário tem esse 10 aqui, ó, esse 10 aqui, então 10 vezes força vertical, distância horizontal 1. Então, MB daria 10 menos, aqui daria 10 e menos 20. Então, MB daria menos 20 kN metro, aqui, ó, nesse ponto aqui em B, um pouquinho para cima dessa barra horizontal, ok? E aí os demais também você faria, ó, o NB, o VB, todos, tem que fazer para todos, ok? Ok, vamos aqui então, vamos ver aqui a barra DE, a barra DE, lembrando, ó, essa barra aqui, ó, então eu vou fazer um corte no início do trecho e vou fazer no fim do trecho, antes de encontrar com outras barras ou surgir carregamento ou ambos. Então, ó, DE no início do trecho, ó, separamos, mesma coisa, normal em D, cortante em D, momento em D, ok? Então, ó, normal em D vai dar 0, o cortante em D vai dar menos 30, e o momento em D, se você calcular aí, ó, não tem distância perpendicular, vai dar 0. E aqui no fim do trecho DE, mesma coisa, NE, VE e o momento ME. Então aqui, ó, se nós fizermos, ó, vamos ver aqui, ó, NE vai dar 0, cortante vai continuar dando menos 30, agora o momento, ó, somatório de momento na seção E igual a 0, polo aqui, ME no sentido anti-horário, mais 30 vezes 2 igual a 0. Então, ME vai dar menos 60 kN. Pronto, calculamos o ME aqui, ó, calculamos o ME nessa seção, ok? Aí agora, para finalizar, a gente
calcula no trecho EF que tem um carregamento distribuído. Ó. Então, trecho EF tem um carregamento distribuído. Vou cortar no início do trecho em E e vou cortar no fim do trecho em F. Então, vou colocar aqui cor diferente. Então, ó, NE, convenção positiva, cortante VE e momento ME. Se vocês fizerem então aí, ó, NE vai dar 0, cortante vai equilibrar com 40, somatório de momento na seção igual a 0, ó, ME no sentido horário, mais 40 vezes ponto de aplicação da resultante é 4 sobre 2 é 2, equilíbrio estático, ME menos 80 kN. E no fim do trecho, um epsilon de F, aí é a mesma coisa, colocaríamos NF, normal em F, cortante em F e momento em F. Como esse epsilon é muito pequeno e não tem força concentrada, se fizer equilíbrio aqui, ó, NF igual a 0, cortante igual a 0 e momento em F não tem braço igual a 0. Ou seja, a gente conseguiu agora calcular todos os esforços no início e no fim do trecho. Início do trecho, fim do trecho. Início do trecho, fim do trecho. Início do trecho, fim de trecho. Início do trecho, fim de trecho. Início de trecho e fim de trecho. A gente sabe quando não tiver carregamento distribuído ocorrendo no trecho, então o momento é linear, cortante é constante e a normal constante. Então, ó, momento aqui vai ser um linear, momento aqui linear, momento aqui linear, momento aqui linear, momento aqui vai ser uma parábola. E o cortante aqui vai ser linear e o cortante aqui, 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 tanto quanto a normal, vão ser constantes. Então, agora, com os esforços obtidos no início e no fim de cada trecho, então, no início de cada trecho obtemos normal, cortante, momento. Aí a gente já sabe o comportamento das funções dentro da barra de cada trecho, então a gente pode fazer os diagramas. Então, o diagrama de normal, quando você verificar, você vai ver que na barra DE não tinha normal, então é nula. Assim como na barra EF, nula. No início e no fim do trecho BE, vocês perceberam, calcularam que a normal deu menos 70. Então, ó, normal menos 70, comprimindo. Ok? E no trecho AB, deu menos 80. Na barra BC, quando vocês olharem aí na barra BC, no início e no fim do trecho, deu menos 10 kN. Então, aqui está o diagrama de normal. O cortante é a mesma ideia. Lembrar só que quando tiver carregamento distribuído, é uma reta, então precisaria dos dois pontos. Então, aqui, ó, do trecho DE, o cortante deu constante de menos 30. Não tem carregamento distribuído, é nulo, então constante de menos 30. No trecho EF, é um carregamento distribuído. No início do trecho aqui em E, quando vocês calcularam, deram mais 40 e no fim 0. Então, liga para uma reta. No trecho BE, quando vocês calcularam, deram 0. Ok. 0 é um valor constante. Ok? No trecho AB, deu constante de menos 10. E no trecho BC aqui, ó, nessa barra horizontal, deu mais 10. Então, aqui está o diagrama de cortante. O diagrama de momento também está aqui indicado. Lembrar que é um grau acima do da cortante. Então, no trecho aqui, ó, DE, o momento no início deu 0, no fim deu menos 60. Então, tracionando em cima, porque pela convenção, para calcular a gente indicou que seria tração embaixo, como deu negativo, tração nas fibras acima do eixo. No início do trecho EF,
deu menos 80, tá aqui. No fim, 0. Então, é uma parábola. Como a concavidade, lembra que carregamento de cima para baixo, concavidade é sorrindo para vocês, é nesse sentido. Como que eu sei se tem máximo e mínimo? Só olhar, então, o cortante aqui, ó. Olha o cortante. Quando o cortante não passa por 0 no trecho, então não tem um ponto de extremo. Então, basta ligar então para uma parábola, aqui ó, menos 80 até 0. No trecho BE, quando vocês cortaram no início do fim, deu menos 20 e menos 20. É só verificar o sentido empregado na convenção. Então, vocês vão perceber que deu tração do lado esquerdo das fibras com relação ao eixo. No trecho AB, no início deu menos, lembra que é menos 20, né? Esse daqui é menos 20, é o 20, aqui é 20, ó. Deu 20, tracionando as fibras do lado esquerdo. E no fim do trecho, em B, menos 30. E na barra horizontal aqui, ó, no início deu menos 10, tracionando em cima, e no fim 0. Aqui está o diagrama de esforço, momento fletor. Ó, linear, parábola, linear, a reta também é um caso particular de uma reta, reta, reta. Aqui está o diagrama de momento. Okay? Aqui estão os 3 diagramas do exercício. Uma curiosidade que vale a pena verificar. Se nós pegarmos essa região aqui, ó, e dermos um zoom aqui, tanto no ponto de encontro de 3 barras, ou aqui no ponto de encontro de 3 barras em E, ó, estou reproduzindo esse zoom aqui, ó. Aqui ó, em B, tá vendo? Eu tenho a barra B, ponto B, com as 3 barras chegando. Se você colocar os esforços, aqui ó, se você colocar ponto B, as 3 barras chegando, estou dando um zoom, são valores aqui, são épsilons, tudo próximo. Se você colocar os esforços nos seus respectivos já sentido correto de o que está ocorrendo, por exemplo, olha aqui, ó, barra, essa barra aqui, normal, compressão 70, essa barra, compressão 80. Então, ó, olha aqui, ó, barra BE, compressão 80, e barra AB, compressão 80. Então, já coloquei no sentido certo o valor em módulo. Então, e se você colocar tanto as normais, os cortantes e os momentos no sentido correto, vetorial correto, se vocês verificarem, fizerem somatório de momento, de normal e de cortante nesse ponto, no ponto B, que chega às 3 barras, vocês têm que dar equilíbrio. Como não tem força concentrada externamente, ó, externamente não tem nenhuma força concentrada. Então, as resultantes externas são 0. Então, ó, verifiquem na vertical. Para cima aqui, ó, eu tenho 80 e para baixo eu tenho 70 mais 10. Então, 80 igual a 80. Se anulou, se anularam. Na horizontal a mesma coisa e os momentos também. Ó, os momentos no sentido anti-horário eu tenho 20 mais 10 dá 30 e no sentido anti-horário eu tenho 30. Então, se equilibraram. Os esforços de momento se equilibraram no ponto. Assim como de força horizontal, assim como de força vertical nas seções. A mesma coisa aqui no ponto E. Aqui, ó, a mesma coisa no ponto E. Se vocês fizerem os cortes bem próximos de E e colocar os esforços os que você calculou, eles têm que dar equilíbrio, uma vez que não tem força concentrada aplicada nesse ponto. Tem uma distribuída aqui, mas aí para ela ser computada, ela precisa de um comprimento. Aqui então não tem resultante de força. Então, os momentos, e nem de momento, né? Então, o momento, força vertical e força horizontal tem que dar equilíbrio. Percebam que dá equilíbrio.
Olha, o momento no sentido anti-horário, 60 mais 20 dá 80, e no sentido anti-horário deu 80. Tá, que tem ligação com justamente os sentidos que estão atuando de momento nesse encontro aqui, ó. Então, se você... É uma forma de verificar. Se você errou o diagrama e você fizer o equilíbrio nos pontos aí, especialmente esses pontos onde tem mais de duas barras, duas ou mais barras, tem que dar equilíbrio, ok? Então, essa foi a resolução desse exercício aqui, dessa barra, dessa estrutura com barras horizontais e verticais, engastada, com vários trechos, ok? Que está lá na lista, e aqui está a resolução completa nesse vídeo. Até mais, então.